A minha ideia é que essa apresentação de hoje ela seja compartilhada aí tanto com o pessoal da automação, que me assiste ao vivo, quanto com o pessoal da computação, que me assistirá depois. Então, me propus aí a conversar, então, sobre robótica inteligente, falar sobre aí desafios, mercados e oportunidades. Eu vou explicar um pouco de por que eu estou falando sobre robótica, né? Vocês devem fazer alguma ideia, eu trabalho com isso, sou apaixonado por isso, e enxergo nisso um grande potencial, assim, tanto para mim, quanto para o país, para a cidade, para o estado, para todo mundo. Bom, então vamos lá, vamos falar. Então, para quem não me conhece, sou o professor Paulo Drills, sou engenheiro de computação de formação e atualmente coordenador da engenharia de automação. Então, aqui a gente tem um resuminho da minha história, né? Então, eu comecei essa coisa de robótica lá quando eu fiz o curso técnico-eletrônica, bastante tempo atrás. Depois eu virei engenheiro de computação pela FURG, depois virei mestre, depois eu trabalhei um tempo como pesquisador em robótica em Portugal, depois eu fiz doutorado. Durante esse doutorado eu fiquei um tempo na Austrália, trabalhando também com robótica. Desde 2010, sou professor na FURG, então vai fazer 10 anos, sou professor na FURG, atuando principalmente no curso de engenharia de automação, mas no curso de computação também, atuo nos dois cursos aí, desde sempre, e desde 2016 eu sou docente aí do programa de pós-graduação em engenharia de computação da FURG, e atualmente sou coordenador tanto do curso de graduação em engenharia de automação, quanto do curso de especialização em robótica e IA da FURG. Bom, da FURG, né, então como vocês são todos alunos do primeiro ano, eu faço questão de contar um pouquinho da história da FURG, porque várias dessas coisas vão ter relação com o que eu vou falar hoje. Então, a FURG é uma cidade que não é nova, ela foi fundada em 69, e embora existam cursos bem mais antigos aí, que datam dos anos 50. Hoje aí, então, esses são números razoavelmente atuais, tem em torno de 60 cursos de graduação, 30 de mestrado, 13 de doutorado, mais ou menos 1000 professores e 4 campi. Esse é o tamanho da FURG. Bom, a FURG tem umas coisas bem especiais, né? A FURG, o primeiro curso de oceanografia do Brasil foi na FURG, atualmente também um dos melhores aí, em termos de pós-graduação. É a única universidade federal que tem uma frota de lancha, navio, etc. Hoje a FURG, então, tem o Atlântico Sul, mas tem também os Ciências do Mar 1, que são os dois navios oceanográficos que a FURG tem. E ela também é sede em território nacional da base antártica, né? Se vocês são novos, ainda não chegaram a conhecer a Exantar lá, mas lá a gente tem essas motos náuticas e diversas outras coisas para dar suporte à base antártica da FURG. E dentro, então, do C3, a gente tem um grupo de automação e robótica inteligente, que é o Nautec. Bom, lá no Nautec, então, nós somos em torno de 15 professores, mais ou menos uns 70 estudantes, esse número é meio volátil, assim, eu acredito que hoje esteja até um pouco mais de 70, e a gente tem também suporte técnico administrativo, alunos de todos os níveis de graduação, mestrado e doutorado, que tem alguma foto disso. Bom, lá no grupo Nautec, basicamente a gente trabalha com essas três, vamos chamar, tecnologias de futuro, né, a inteligência artificial, a indústria 4.0 e a internet das coisas e a robótica. A robótica, ela basicamente se conecta muito com a inteligência artificial e a internet das coisas, e a gente atua aí muito nessas interfaces, e algumas vezes até saindo dessas interfaces, atuando de fato só na indústria 4.0 sem robótica, e inteligência artificial também sem robótica. Mas a gente atua principalmente nesse universo aqui que eu trago para vocês. Bom, e como é que é a robótica na FURG, né? Então, vocês estão só entrando, não fazem muita ideia do que é, do que não é, mas hoje a FURG está entre as 3 melhores universidades do Brasil e da América Latina, na verdade, em robótica por esses 2 índices. Então, esse aqui é o CS Index, que é um índice nacional, no qual a FURG está em 2º lugar aí, em termos de produção científica e publicações, e aquele outro ali é o CS Ranking, aí é um ranking internacional, e no qual a FURG ali está em 3º lugar, eu acho. Mas isso varia muito, dependendo do quanto a gente está produzindo de artigos, etc. Mas dá para ter uma ideia do tamanho da FURG em relação a essas outras universidades, né, que vocês devem conhecer, muito maiores do que a FURG. A FURG, quando se fala de robótica, ela é uma excelência nacional. E por causa disso, então, nesse ano de 2020, em meio à pandemia, a gente virou um centro Embrapi. Então, a Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela credencia os melhores laboratórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aí do Brasil todo
para tornar centros de referência, e hoje, então, a FURG é um centro desses de referência. Além disso, a gente tem alguns credenciamentos aí com a NVIDIA e com a Agência Nacional de Petróleo. A nossa unidade, então, é a única unidade no Brasil, a única unidade Embrap no Brasil que atua exclusivamente com sistemas robóticos e automação. Então, existem outras unidades que atuam com robótica, mas a nossa é a única que tem esse foco. Então, quando se fala em robótica, e a Embrap, então, é um dos grandes selos hoje no Brasil de qualidade, a gente fala da FURG. E lá a gente atua basicamente com essas três áreas, com a parte de modelagem, a parte de ferramentas robóticas e a parte de sensores. Bom, então aqui tem um pouco das linhas de pesquisa que a gente trabalha no Naltec, então a parte de sistemas gráficos, aí, visão computacional, processamento de imagens, dispositivos e equipamentos, a gente constrói os nossos próprios robôs, robótica, sistemas inteligentes e também a parte de sistemas de tempo real e alto desempenho, aí com uma aplicação bem ampla, vocês vão ver hoje na minha apresentação. A gente também tem projetos em parcerias com diversas instituições do Brasil e do mundo, aí, públicas e privadas. Bom, e a robótica, né? Então, vamos falar um pouco sobre robótica. Bom, o senso comum, né, na verdade, eles associam muito a robótica com o que a gente chama de humanoides, né? Com esses robôs inteligentes, máquinas que imitam seres humanos, né? Mas a minha ideia hoje é falar para vocês que, na verdade, a robótica é muito mais do que isso. Então, eu quero saber de vocês que estão aí do outro lado e tal, pelo menos que vocês pensem por algum instante, qual desses dois é mais robô? Então, vou comentar para vocês, ali à esquerda a gente tem o Bluefin, ele é um robô subaquático, então já vou usar a palavra robô, os dois são robôs. Ele é um robô subaquático, ele é capaz de autonomamente aí, percorrer áreas muito grandes, e ele participa de missões, então, por exemplo, quando tem alguns naufrágios, né, ou alguns acidentes aéreos no quais os aviões caem na água, né, esse tipo de veículo ele é muito utilizado, ele faz autonomamente aí, áreas muito grandes para detectar, então, objetos no fundo do mar. Esse outro, então, também é um robô, né, então, a minha pergunta não é se são robôs, a pergunta é qual é mais robô. Então, à direita aí, a gente tem o robô Nao, um robô francês, e que, bom, tem uma porção grande aí de APIs para a gente poder desenvolver software e tudo, mas a princípio ele tem algumas rotinas pré-programadas, isso aqui ele vem de fábrica, vamos chamar assim. Então, qual que é mais robô, né? Então, essa é uma pergunta, de fato, mais ou menos difícil, porque primeiro a gente precisa entender o que é um robô, né? Então, eu já adianto para vocês que o amarelo ele é muito mais robô, se é que isso é possível, né, do que o da direita, embora o da direita ele pareça muito mais com o que a gente espera de um robô. Então, a minha ideia também é quebrar um pouco desses paradigmas do que é robô, do que não é robô. Então, vamos lá. Então, um robô, bom, existem várias definições para robôs, em vários livros diferentes. Eu, particularmente, gosto daquela... tem a primeira ali, que é uma máquina usada para efetuar trabalho automaticamente, controlada por um computador, que é uma definição bem antiga. Essa visão, essa definição do meio é uma definição bem inteligência artificial, né? O pessoal da área de inteligência artificial gosta de definir robô como uma conexão inteligente entre perceber e atuar. Eu, particularmente, gosto dessa última. É um sistema em que, autonomamente, ele sente o ambiente e ele age de modo a alcançar algum objetivo. Mas existe uma porção de outras definições aí, e é importante vocês verem que aparece o termo autonomamente, né? Então, ele não pode ser controlado por um joystick, segundo essa definição, muito embora a gente enxergue aí muitos robôs teleoperados e competições de robótica teleoperados. Eu, particularmente, gosto muito dessa definição. Então, nesse caso, para mim, aquele robô em amarelo, na verdade, o Bluefin, ele é muito mais robô do que o Nao. Bom, e a robótica, né? Eu gosto muito, muito desse slide aqui, que ele fala um pouco sobre robótica, ele traz essa frase que é de 1994, que ele diz o seguinte: em robótica, os problemas fáceis, eles são difíceis, e os problemas difíceis, eles são fáceis. Vocês podem pensar, pô, que negócio é esse, né? Que negócio complicado, como assim problema fácil é difícil? Então, eu vou dar dois exemplos para vocês, que vocês vão entender isso. Então, a gente fazer um robô que é capaz de ganhar do campeão mundial de xadrez é uma tarefa razoavelmente fácil.
razoavelmente fácil. Isso aqui há mais de 20 anos atrás já se fez aí robôs capazes de ganhar, então, por exemplo, de um ser humano aí no jogo de xadrez, e fazer isso com um robô é uma tarefa bastante fácil. Diria que um aluno de graduação consegue com bastante facilidade fazer hoje um robô usando algum software desses, umas APIs de jogar xadrez aí, de no chess, etc., com bastante qualidade, capaz de ganhar de muito campeão de xadrez. Por outro lado, fazer uma máquina com senso comum, capaz de olhar essa imagem e identificar que aquilo é uma situação de risco, é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Hoje em dia a gente não tem máquinas capazes de fazer isso, ela faz isso de maneira muito simplificada e fica muito sensível a situações, lugares e etc. Então, a gente não consegue fazer isso, mesmo assim, grandes empresas, e eu vou falar sobre isso. Então, entender que aqui tem uma menininha e que esse carro está vindo e que, na verdade, a bola pode ficar na frente do carro, a menininha pode pegar o carro e ser atropelada, é uma coisa muito, muito difícil. Bom, que mais? Então, a robótica aí é uma área interdisciplinar, que vai envolver, isso é uma parte talvez das mais legais dela, né? Não é só, não se tem um dono da robótica, não, a automação não é dona da robótica, a computação não é dona da robótica, na verdade a robótica depende de todo mundo, depende da automação, depende da eletrônica, depende da matemática, do controle, da mecânica é muito importante, computação, bom, e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia. Na verdade, existem alguns gráficos, algumas ligações dessas, que na verdade a robótica envolve muito mais que isso, envolve inclusive a área de pedagogia, a área de materiais, a área de sensores, a área de, bom, depende da aplicação e tal, então é uma área muito interessante porque ela se conecta muito com as outras áreas do conhecimento, né? Então, alguém está aqui, por exemplo, num curso de computação e gosta, porventura, de medicina, bom, a robótica, tu consegue fazer essa comunicação entre a medicina e a computação, ou mesmo para automação, gosto muito de automação e gosto de carro. Bom, então dá para trabalhar com robôs, carros autônomos, que é uma febre hoje. Então, tudo é possível aqui. Bom, bom, a robótica, né, eu chamo de robótica ontem, que é essa robótica aí vinculada à indústria automobilística, esses robôs manipuladores, né? Então, hoje em dia, a maioria das fábricas de carro já usa robôs de maneira massiva aqui, e essa é uma imagem, já é mais antiga, nem lembro de quando, mas já tem mais algum tempo, e vocês podem ver que não tem uma pessoa na linha de montagem, é só um robô. Bom, e para onde a robótica está indo, né? Então, ela está indo basicamente de ambientes que a gente chama de altamente estruturados, como esse do carro autônomo, que o robô, basicamente, ele não pode atuar no meio de pessoas, ele tem que conhecer todo, tem que conhecer a posição do carro, saber onde o carro está, para poder fazer a solda, etc. Então, ele tem pouquíssimo grau de autonomia, ele faz coisas pré-programadas em ambientes que eu chamo de fortemente estruturados, que ele conhece tudo. E a tendência da robótica, então, é ir para essa coisa do autonomia maior, né? Então, o robô ser capaz de tomar decisões sozinhos, que é ali, então, os robôs pessoais, passando pelos robôs de serviço, e ambientes que são fracamente estruturados, né? Ambientes que o robô não sabe bem aonde está, nem como está. Bom, então, as tendências da robótica está para se mover para longe do chão de fábrica, né? Isso não é 100% verdade, eu gosto de falar muito isso, mas, na verdade, a robótica ela já ocupou o chão de fábrica. Então, agora ela está ocupando outras fronteiras. Mesmo assim, ela está sendo bastante redescoberta para o chão de fábrica, uma coisa que o pessoal tem chamado muito de robôs colaborativos, então, que são robôs que atuam junto com humanos, né? Então, eu trouxe aí aquela questão de robôs, coisas difíceis para o ser humano são fáceis para o robô, e vice-versa. Então, o trabalho repetitivo é super difícil para o ser humano, para o robô é muito fácil. Mas, por outro lado, tomar decisões e fazer coisas inteligentes é muito difícil para os robôs. Então, robôs atuando de maneira colaborativa, né? O ser humano fazendo a inteligência e o robô fazendo, de fato, o trabalho repetitivo, o trabalho que ele consegue fazer mais facilmente. Então, algumas aplicações para fora do chão de fábrica, então, robôs para brinquedos, entretenimento, serviços pessoais, limpeza. Eu tenho um robôzinho de aspiração de casa, para aspirar a casa aqui, medicina, hoje em dia eles estão com um custo bem mais baixo, automação, então mineração, agricultura, limpeza de esgoto, ar-condicionado, usos militares, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, ambientes perigosos, então tem uma porção de aplicações legais aí, que é uma tendência da robótica. E aí eu vou começar então a mostrar alguns vídeos para vocês. Primeiro eu queria mostrar o vídeo de um robô pet, que é o robô Aibo. Ele é um robô então da Sony, e inicialmente ele era um robô para servir como um pet,
e a Sony viu que aquilo não era um bom negócio, então, de fato, hoje, o que ela faz é, os robôs cachorros dela servem para ser amigos servem para ser amigo dos cachorros, dos pets, porque eles ficam muito tempo sozinhos em casa, né, e às vezes destrói a casa inteira, etc. Então, a ideia é o robô para ser amigo do seu pet doméstico. Então, outros robôs, então aqui está o exemplo da iRobot, que é o maior fornecedor de robô para a questão de aspiração de casa, né? Então, tem aí robô que limpa, que passa pano no chão, robô que aspira, etc. Então, tem bastante robôs aí legais. Então, aqui tem uns exemplos de uso, vamos chamar assim, mais diversos. Então, na agricultura, né? Opa! Então, aqui está um robô que ele é capaz de, então, matar ervas daninhas. Ih, travou aqui. Fiz alguma coisa que não era muito legal. Vocês ainda estão vendo o negócio parado, né? O meu aqui, ele travou. Eu vou ter que reiniciar aqui. Deixa eu dar um stop sharing e vou compartilhar de novo aqui. Deixa eu estar abrindo de novo aqui, eu já faço o sharing de novo. Acho que eu inventei de fazer alguma coisa aqui, inventei de mexer naquilo ali, não deu muito certo. Deixa eu ver aqui. Então, acho que agora vai, pessoal. Vamos de novo. Aqui. Acho que agora vai, pessoal. Bom, deixa eu confirmar aqui, acho que agora já foi. Então, vou dar o play aqui nesse robô, que ele é capaz, então, de diminuir o número de ervas daninhas. Então, ele percorre aí, identifica onde tem ervas daninhas, evitando, então, o uso de agrotóxicos. Bom, outro exemplo que eu trago é o uso de robótica para a educação. Então, hoje em dia, a gente tem eventos muito fortes, né, de robótica. Inclusive, a gente organizou aqui na FURG, então, o maior evento da América Latina de robótica para a educação, né, ano passado. Então, aqui está um vídeo do evento que a gente organizou. No final da apresentação de hoje, eu vou falar um pouco sobre a nossa equipe da FURG. Ela é uma das maiores equipes do Brasil, aí, talvez entre as 3 maiores equipes do Brasil hoje. Os roxinhos ali, a equipe da FURG, sempre que vocês veem um roxinho, é a equipe da FURG. Então, vamos dando prosseguimento aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre tendências tecnológicas, né? Então, a Gartner é uma empresa que trabalha no estudo desses que a gente chama de hype, que é o desenvolvimento de tecnologias. Vocês podem ver, esse aqui é o hype de, acho que é 2022, no segundo semestre de 2020. Você pode ver que aparecem várias coisas aqui, carro autônomo, está relacionado com robótica. Também a questão de veículos autônomos que voam, questão de redes generativas, e vamos falar também, a gente trabalha tudo com isso. Questão de Edge AI, então, a inteligência artificial na ponta, né, que seria, então, nos robôs, por exemplo, uma aplicação muito importante de Edge AI. Então, dá para ver que, de fato, quando a gente fala de tecnologia, né, a robótica, ela está aí, junto com outras tecnologias bem interessantes e importantes, está sempre ponteando aí com novos desenvolvimentos. Então, eu esqueci aqui também, tem drones de entregas, né, então, pequenos drones de entrega também são robôs. Então, vocês podem ver que grande parte aí, inteligência artificial e robótica na ponta. Bom, e esse mercado de robótica, então, como é que funciona esse negócio? Quantos robôs se vendem? Bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre isso.
E vou dizer que, basicamente, o mercado de robótica é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de robótica industrial, ou robôs industriais, que são esses manipuladores, e também a parte de robôs de serviços. Então, esses que eu mostrei para vocês, aí, robô subaquático, robô para logística, robô doméstico. E aí se divide ainda entre profissional e de uso pessoal. Em 2019, então, foi um mercado que totalizou 14 bilhões de dólares aí, um mercado um bocado grande, e se vendeu quase 400 mil unidades de robôs. Então, aqui dá para ter uma ideia do número de novas de unidades, na verdade, instaladas aí. Vocês podem ver que a maior parte das unidades instaladas de robôs industriais está na Ásia, né? Ásia e Austrália, basicamente a Ásia domina aí, China, Coreia do Sul, Japão, Singapura. E a Europa vem atrás e as Américas um pouco mais atrás. Então aqui está o estoque operacional de robôs industriais aí. Então a Ásia tem aí quase 1.700.000 unidades de robôs industriais operando. A Europa aí com 580 mil unidades e as Américas, principalmente aí a América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá e o México também vem forte nessa história. O Brasil também tem bastante, mas bem menos que esses. Aqui um pouco da onde estão esses robôs, né? Então, vocês podem ver que a indústria automotiva é uma em que diminuiu, vamos dizer, as novas aquisições de robôs ali, enquanto algumas outras indústrias, então a parte de maquinário, algumas outras mantiveram mais ou menos constante. Mas vocês podem ver que o número de aquisições de robôs industriais, ele parece estar diminuindo, né? Inclusive, o pessoal fala que agora em 2020, com a Covid, isso é um processo que talvez sofra uma reversão pela demanda de robôs, né, dado que as pessoas não podem trabalhar. Mas ainda é alguma coisa assim. Por outro lado, quando a gente fala de robôs aí domésticos e de serviço, por exemplo, a gente fala de um mercado que está crescendo aí em torno de 20% a 30% todo ano. Então, se espera aí um crescimento de em torno de 15%, ele tem crescido muito mais que os robôs industriais, por isso que eu chamei ali anteriormente, que eram os robôs do passado. Então, aqui tem alguns números, né? Então, do número de unidades vendidas e o potencial de venda, então, ali 2021, 22 e 23 como potencial aí, desculpa, 20, 21, 22, 23, né? O 19 que é dado real. Vocês podem ver que robôs para logística cresceu bastante aí, de 50 para 75 mil unidades vendidas, e uma expectativa que chega a 250 mil em 2023, ou seja, o mercado que vai se expandir. Robôs para ambientes públicos, então, para atendimento ao público, por exemplo, uma coisa que não está crescendo tanto, muito embora para 2023 se espera que ele dê um salto. Aplicações de defesa também não tem crescido tanto assim, quanto a logística, por exemplo. Aqui, para, por exemplo, aplicações de limpeza profissional, se espera um crescimento significativo aí de 10 mil unidades em 2018 para 54 em 2023. Para robôs para manutenção, inspeção, se espera um crescimento também. Robôs de campo, que são, por exemplo, robôs para agricultura. Aqui a questão de exoesqueletos humanos, então a parte de exoesqueletos. Robótica para médica, então se espera um crescimento aí, se vendeu 9 mil unidades, por exemplo, em 2019, se espera que chegue a 26 mil unidades em 2023. E aqui está um pouco, né, de onde é que estão essas empresas que estão fornecendo, então, né, pelo menos para essa parte de robôs de serviço. Vocês podem ver que a maior parte delas está na Europa, muito embora as empresas na Ásia e América sejam muito, muito fortes. O maior número está na Europa. E vocês podem ver aí que tem um número significativo de startups, né? Então, é um processo que está acontecendo aí, de cada vez mais startups nesse mercado, e elas, claro, com o tempo se consolidando, né? Algum tempo atrás, esse gráfico ele tinha bem mais startups. O que aconteceu é que, bom, algumas startups fecharam, mas muitas se consolidaram, e aí viraram empresas que eles chamam de incumbents, que são empresas consolidadas. Bom, então agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de startups. Então, startups na agricultura, aqui vocês podem ver, tem essa startup que colhe em Israel, startup francesa, etc. E aí eu destaco, então, a incubadora de empresas da FURG, a Inovatio, aí, e que hoje tem duas empresas aí em incubação, processo de incubação, que é a Auros Robotics, que
está trabalhando aí com a parte de detecção de maçãs e também colheita de maçãs, fruto de egressos aí do grupo de pesquisa do Nautec, e também a Demetec, que tem desenvolvido aí soluções de automação para pulverização. Vamos lá. Que mais? Então, relações públicas, né? Robôs, então, para atendimento ao público, por exemplo, tem várias multinacionais, várias startups mundo afora trabalhando com isso. E aqui no Brasil a gente tem algumas. Eu destaco sempre aqui no Robotics, que é uma empresa de Santa Maria ali, incubada no parque da UFSM, na Agitec, e que é muito, muito bacana, mas a gente tem outras aí trabalhando nesse nicho, então o Armitec lá do Ceará, a DB1, que é lá de São Paulo. Quando a gente fala de logística, né, eu comentei no início que a logística é super importante, a gente tem muitas startups, então, nessa área de logística, então a Fendt, a Robotnik, a própria MIR, né, que é a Mobile Industrial Robots. No Brasil a gente tem algumas, então a Automini é uma startup que tem trabalhado com essa parte de logística lá em São Paulo, bem bacana, e outra empresa também, a Pollux, que é de Santa Catarina. E uma coisa que é interessante vocês olharem, se a gente der um zoom ali naquela imagem, a gente vai ver que, na verdade, a Pollux está utilizando os robôs da MIR, né? Ele não está desenvolvendo. Isso é uma coisa ruim para nós que trabalhamos com desenvolvimento em robótica. Bom, então, avançando um pouco mais, falando um pouco de carro autônomo, então, vocês podem ver aí que os players desse mercado de carro autônomo, eles são muito, muito diversos. Então, claro, aparece a Ford, a GM, a Honda, a BMW, a Audi, Toyota e tal, mas existe uma porção gigante de outros players aqui que são tão importantes quanto esses players. Então, a questão do carro autônomo tem recebido muito, muito dinheiro, porque ele vai mexer com esse mercado gigantesco que é o mercado automotivo mundial. Então, para vocês terem uma ideia aí de quem são os principais players, esse gráfico aqui é de 2018, mas que fala, então, o número de milhas, né, viajadas, e a Waymo, né, que é do grupo da Google, né, é o que mais viajou, a Cruise, que é uma spin-off da GM, depois a Zox, que hoje ela é uma empresa da Amazon, e assim vocês podem ver aí que surgem algumas chinesas, como a Baidu, que é uma empresa que não faz carro, a Nissan japonesa aparece ali, a NVIDIA, que é uma empresa que também não faz carro, faz placa gráfica, a própria Apple trabalhando, o Uber também desenvolvendo bastante carro autônomo. Vocês podem ver que os players são diferentes e muita coisa vai mudar com o carro autônomo. Bom, e quais são os gargalos para essa história de robótica aí, né? Bom, o negócio, a robótica ainda exige bastante investimento, cada vez está diminuindo, ficando mais baratos os robôs, mas eles ainda são caros. Também se precisa de uma maturidade de mercado, né? No Brasil ele demora um pouco mais a chegar, porque a nossa mão de obra é muito barata. Então, para te substituir uma mão de obra nacional por um robô, tem que valer muito a pena, e como os robôs são importados, a gente tem um custo elevado, acaba que essa conta não fecha. Então, a gente tem menos robôs hoje no Brasil, mas vocês podem ver que em mercados mais maduros, como, por exemplo, a China, que há pouco tempo atrás era baseada em mão de obra barata, hoje em dia ela já compra muitos robôs para poder, então, manter esse custo mais baixo e substituir mão de obra. Por outro lado, a robótica, se ela vai ter essa substituição de mão de obra, ela vai trazer uma demanda enorme por mão de obra qualificada. Ou seja, que é uma mão de obra cara, ou seja, pagar para o pessoal que entende muito de robótica é caro, e leva bastante tempo para formar uma pessoa capaz de trabalhar nesse mercado de robótica. Então, também custa bastante dinheiro, e é um dos principais gargalos, e eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão de mão de obra qualificada. Isso é muito importante, a demanda por mão de obra mundial, né, o mercado mundial, ela é enorme e existe grandes vácuos, assim, não tem profissional para ocupar as vagas, principalmente com esse crescimento gigante dos carros autônomos aí, e uma contratação em massa do pessoal que trabalhava com robótica para desenvolver carro autônomo aí nessas grandes empresas. Assim. Eu cito um exemplo, então, de alguns colegas que trabalharam comigo na Austrália e que acabaram se movendo, então, por exemplo, para a Uber, para trabalhar com desenvolvimento de carro autônomo. A gente tem alguns departamentos de robótica nos Estados Unidos que muitos professores foram contratados por essas empresas. A Uber foi uma que contratou muita gente da Universidade de Carnegie Mellon. Então, é um processo que tem acontecido aí. Bom, o que mais? Então, em 2018, eu fui num evento de robótica, então já estava um pouco desse boom de veículo autônomo,
e eu cheguei lá e tudo mais, sempre conto essa história, porque, na verdade, eu cheguei lá e tinha uma grande quantidade de empresas, né, um evento científico, que normalmente só tem pesquisador e tudo mais, alunos, pesquisadores, e tinha muita empresa. E eu fiquei um tanto quanto impressionado, porque, na verdade, essas empresas, o que elas estavam interessadas naquele evento era em contratar. E eu conto sempre uma história que, para mim, é bem marcante. Tem uma empresa espanhola, o evento foi em Madrid, né, tem uma empresa espanhola que faz robôs, empresa de Barcelona, que faz robôs muito legais e tudo, e eu, fui lá e fui perguntar quanto é que valia o robô, né, talvez um dia eu consiga juntar uma grana aí, fazer um projeto grande e comprar um desses robôs para a gente ter na FURG. E o cara me disse, não sei. Como assim, tu está aqui num stand que custou muito dinheiro, com um monte de robô, tu foi contratado para quê? Ele, eu fui contratado para arrumar currículo. Se tu quiser me dar o teu currículo, eu preciso arrumar 200 currículos por dia, que esse é o meu objetivo. E eu digo, opa, então, na verdade, esse é um mercado em que cada vez mais depende de mão de obra qualificada e que ela está muito, muito escassa no mundo todo. Obviamente, a gente não tem essa mesma escassez no Brasil, obviamente que a gente tem, mesmo com poucas empresas, elas também reclamam dessa escassez de mão de obra, mas mundo afora é uma escassez gigante de mão de obra aí, quando se fala em robótica. Então, deixa eu passar aqui. Então, depois eu fui em outros eventos aí, 2019, 2020 não foi nenhum evento por causa da Covid, mas 2019 também tinha, pessoal atacando nesses eventos de robótica, eventos normalmente acadêmicos, atacando para contratar recurso humano, e o mesmo vale para, por exemplo, a área de inteligência artificial, assim, nos eventos, o pessoal fala que é uma caça enorme por mão de obra, porque, na verdade, é o grande gargalo. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês de alguns robôs. Então, esse aqui é um exemplo do MQ-9, que é um veículo autônomo, um avião desses do governo americano aí. Então, isso aqui é uma das missões que ficou bem famosa, que o MQ-9 aqui, então, lançando alguns mísseis, acho que isso aqui era no Afeganistão. Então, traz aí uma questão importante para a gente, que é a questão da ética, né? Quantos robôs podem matar a gente. E são questões complexas. Bom, esse aqui é um vídeo que eu gosto bastante, dos meus conterrâneos portugueses. Então, aqui era um drone da Marinha Portuguesa, e aí eles fizeram uma demonstração pública ao vivo, né? E bom, vocês vão olhar aí o que aconteceu na demonstração pública, para quem não viu, mas estava ali o primeiro-ministro, a turma toda, e aí estava o avião que eles estavam usando para fazer missões de inspeção e tudo mais. E, bom, infelizmente não deu muito certo, depois estava aí o primeiro-ministro dando explicações de por que não tinha dado certo, mas, bom, a robótica não é lá muito fácil. Esse é um outro vídeo bem legal, então esse é um robô da Honda, um projeto que foi, um robô da Honda, um dos robôs humanoides aí mais desenvolvidos no mundo. Eu tenho a impressão que esse programa foi descontinuado, já não lembro exatamente, mas eu acho que ele foi descontinuado. Então, aqui está ele fazendo algumas coisas bem bacanas, né? Embora no caso anterior ali o robô tenha falhado, nesse caso aí ele faz uma demonstração muito legal, leva coisas, busca, corre, pula num pé só e faz coisas assim bem, bem bacanas. Então, aqui está ele num pé só, etc. Bom, então, surgem algumas questões aí, nós já estamos se aproximando um pouco mais para o fim da apresentação. Então, por que não existe robôs humanoides autônomos por aí, né? Por que eles não estão aí? O que acontece? O que limita eles de estar aí? Bom, então aqui está uma demonstração daquele mesmo robô, do Honda Asimo, e isso faz algum tempo, acho que foi em 2013, eu acho, essa demonstração, já faz algum tempo. Mas, basicamente, a tarefa que ele tem que fazer é uma tarefa, como eu comentei, daquelas que para o ser humano é muito fácil, mas que para o robô é muito difícil, que é subir escada. Então, o robô vai indo e tal, aí chega na frente da escada, usa os seus algoritmos, identifica a escada, e aí, inclusive, aí ele dá um passinho para frente, para chegar mais perto e tal, fica analisando a escada, e aí, depois que ele analisa a escada, ele, bom, acho que já está na hora de eu subir. Aí ele dá uma olhadinha para a galera e diz, não, tá tudo certo, já sei como subir, não preciso mais nem olhar.
E, bom, foi assim que terminou essa demonstração, então ficou super famoso, né? O robô aí caiu e ali ele ficou. Depois vem a parte da engenharia, né? Acaba a demonstração e leva o robô de volta para casa. Então, aqui tem um exemplo de uma competição de robôs humanoides do DARPA, que é a agência americana. Dá para ver também o quanto é difícil aí, né? Então, vocês podem ver aí, tem muitos e muitos casos de robô, então, falhando, né? E tem 2015 essa competição. Esse aí desistiu antes de tentar. Esse aí também caiu de costa. Esse aí tentou abrir a porta, mas errou a porta. E assim, subir escada é sempre um desafio gigante. Então, sempre tem um robô caindo de escada. Esse aí também. Esse aí mal tentou. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu acho que chegou perto da válvula, mas nem chegou na válvula. Caiu antes. Esse aqui foi abrir a válvula e errou. Bom, tem um monte de casos, né, de robôs falhando. Esse aqui ele foi descer foi descer, aí deu um mal de Parkinson nele, e aí ele não conseguiu descer e caiu. Então, bom, dá para ver que existe uma dificuldade bastante grande, né? E de onde vem essa dificuldade bastante grande da robótica? Ela vem bastante de uma questão que é super importante, que é que os sensores e os atuadores eles são bastante limitados, né? A gente percebe dados bastante brutos. A inteligência artificial tem ajudado bastante nisso, mas igual a gente percebe dados, sensores, eles são bastante brutos, assim, com muito ruído, etc. Então, o ambiente também é dinâmico, ele muda com o tempo, o robô precisa ser capaz de entender isso, é super difícil. A questão do estado, né? Tanto o estado, o próprio robô, ele saber a posição dele, como é que ele está, quanto externo, né? Ele saber aonde ele está e como ele está. Isso é sempre parcialmente observável, tu nunca consegue saber tudo a respeito do mundo. Mas eu gosto bastante do último, né? O último, ele mostra um desafio que é super importante e que os seres humanos lidam super bem com eles, que é o seguinte, mais ou menos bem. A gente pode falar, as fake news estão aí para mostrar que, na verdade, a gente não lida tão bem com informação inútil. Mas, assim, o ambiente ele é cheio de informação, só que a maioria dessa informação ela é inútil. Então, é super difícil lidar com isso, e isso limita bastante a questão da robótica. Então, aqui um pouco sobre como é que funciona a robótica, né? Então, tem o robô aí, o robô ele atua no mundo, e aí ele tem uma parte que a gente chama de percepção, que é ele sensoria o ambiente, tem uma parte que a gente chama de cognição, ou de thinking, que é ele mapeia o ambiente, ele define o que vai fazer, e tem a parte que a gente chama de controle e execução de caminhos, que é a parte mais final aqui de controle. Então, isso aqui é um loop clássico de robótica. Bom, e a respeito disso, então, agora já indo para o fim, vou falar um pouquinho dos projetos que a gente tem na FURG, vocês estão entrando agora na FURG aí, essa palestra foi pensada para alunos da primeira série, e vocês vão ver alguns projetos aí que a gente tem e desenvolveu ao longo do tempo quando se fala de robótica. Então, esse aqui é um projeto mais antigo aí, desenvolvido pelo Nautec junto com a CE, que é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que por hoje me deixou na mão aqui, que é um robô para inspecionar dutos. Então, ele anda em dutos, ele consegue diminuir e aumentar o seu raio dentro de um dado limite. Então, a gente fez depois uma versão 2, aí focada também na CE, mas focada nesses dutos que não são lisos, eles são dutos corrugados. Aqui a gente tem um videozinho do robô. Então, aqui está o robô andando dentro desse duto. Vocês podem ver aí, ele é um robô tipo lagarta, né? Ele se comprime, se estica. Bem bacana, desenvolvido aí pelos alunos do Nautec e professores. Aqui foi um projeto, então, em parceria com o pessoal da matemática, o professor Sebastião, o pessoal do IFSU. Então, a gente desenvolveu aí um ROV, um veículo subaquático, algum tempo atrás aí. Aqui está um exemplo, então, desse robô atuando, né? Esse vídeo aí deve ter quase uns 10 anos de vida. Então, basicamente, o robô ele enxerga o cano e ele tem que manter a distância constante para poder fazer uma inspeção correta do cano. Então, ele funciona como um pêndulo invertido, né? Quando, na verdade, o cabo, esse aqui, se aproxima do robô, o robô se afasta, e quando o cabo se distancia, o robô se aproxima. Bom, a gente também tem alguns robôs comerciais aqui, que a gente atua, robôs subaquáticos.
Na verdade, a gente tem uma frota deles, eu acho que a maior frota em universidade de robôs subaquáticos hoje é da FURG. Isso tem bastante relação com aquela vocação da universidade que eu comentei lá no início, questão das águas, né? A FURG é uma universidade voltada para a água e para toda a relação que a gente tem com águas e oceano, etc. Então, aqui está um pouco do que a gente tem, os diversos robôs, sensores, sonares. Aqui alguns algoritmos que a gente desenvolve, então, questão de restauração de imagens subaquáticas, então aqui imagens coletadas embaixo d'água, capturadas, né, por câmeras, e aqui a imagem depois dos nossos algoritmos de processamento. Vocês podem ver que a gente melhora bastante a qualidade. O que mais? Vamos lá. Então, aqui tem um exemplo, então, da gente usando esses algoritmos que a gente desenvolve para fazer um robozinho desses bem pequeno, desviar de obstáculos. Então, através de um problema que a gente chama de desvio de obstáculos monocular, com uma única imagem. Então, ali tem para onde o robô vai se escapar. Vocês podem ver aqui, então tem a imagem, aqui em cima à direita vai ter a imagem da piscina, lá, uma piscina que a gente fez os testes, e aqui a imagem coletada pelo robô e ali para onde ele está indo, né? Vocês podem ver que ele está pequenininho, mas dá para ver que ele vai desviando dos obstáculos. Bom, só que o que acontece aqui nas nossas águas, aqui da região de Rio Grande, Lagoa dos Patos, etc., é que, na verdade, a nossa água ela é muito, muito turva. Então, aqui está uma GoPro, quando ela entra na água, vocês podem ver que desaparece tudo, né? Nossa água é muito, muito turva. Ou seja, limita bastante mesmo o uso desses algoritmos que a gente desenvolve. Então, por isso a gente trabalha bastante com um sensor chamado sonar. Então, aqui tem alguns algoritmos que a gente desenvolveu para identificar, por exemplo, se o robô está no mesmo lugar, olhando nesse tipo de imagem, que é uma imagem de sonar, que na verdade parece uma imagem que a gente chama de radar. Tem bastante semelhança entre radar e sonar. E aí a gente usa alguns algoritmos para localizar, etc. Então, aqui tem alguns vídeos, então, de algumas missões que a gente faz. Aqui está o sonar. Aqui está, então, por onde o robô está andando. Ele identificando alguns lugares aí e se deslocando. Bom, tem algumas coisas que a gente faz na FURG, então, restauração de imagens, remoção de névoa, identificação de lugares, de objetos, fusão de imagens aéreas, de satélite com imagens aquáticas, entre outras coisas. Bom, além disso, a gente tem um projeto na FURG também, que é o veículo híbrido, parceria com o pessoal lá de Minas Gerais, que é desenvolver um desses quadrorotores, né, um desses drones, capazes de voar e também mergulhar. Então, uma patente que a gente depositou em 2012 e hoje em dia a gente está aí numa fase de construir os protótipos. Aqui tem um protótipo que a gente desenvolveu no ano passado. Outro projeto que a gente tem, então, o projeto AutoSeries, que basicamente é levar a robotização e automação para a agricultura. Então, aqui tem alguns algoritmos de visão. Então, por exemplo, identificando linhas de plantação aqui, à medida que ele vai andando nessas plantações, identificando as linhas, né, onde é que estão as linhas de plantação, aqui está um pulverizador que a gente instrumentou, e etc. Então, aqui tem um outro projeto que a gente desenvolveu aqui no Nautec, que é o Ocelos, que é um robô para fazer solda, né? Então, vocês vão ver aqui que é desenvolver um robô completamente autônomo para fazer esse tipo de solda, que não é aquela solda de robô manipulador, é uma solda linear, que se chama. Então, vocês podem ver a quantidade de fumaça que tem e tal. Aqui está um pouco do nosso hardware que ajuda a diminuir a fumaça, mas ele não diminui por completo. Então, aqui estão alguns algoritmos que a gente desenvolveu aí ao longo do tempo, que ele diminui, então, essas faíscas, fumaças. Vocês podem ver aqui na imagem, depois do processamento, que tem uma condição bem mais adequada para mim conseguir fazer uma operação, então, definir as ações do robô em relação à soldagem. Aqui está o vídeo de demonstração final do robô aí, desse projeto que foi financiado pela Petrobras, o robô fazendo toda a parte de solda aí totalmente autônomo. Um sistema aqui todo desenvolvido pela gente, aqui, câmera, sistema de embarcado e tudo mais. Então, um pouco da equipe que trabalhou no projeto. Bom, além disso, a gente trabalha, então, com redes neurais, bastante coisa de redes neurais convolucionais, com aplicações, inclusive, na robótica, mas em outras áreas a gente atua bastante. Então, aqui tem alguns exemplos, então, identificação aqui do mergulhador, reconstrução de textura, aqui algum
exemplo de remoção de névoa também, bom, várias coisas. Que mais? Então, a gente tem também o projeto FBot, né, o projeto FurgBot, que é parceiro aí, vamos chamar assim, gêmeo do Nowtec, a parte mais de educação. Hoje em dia a gente tem 5 categorias atuantes, então a parte do Lego, a parte do at home, o próprio Hydronic, já falei um pouco para vocês, que é a parte de drones, a gente participa da competição de drones, o Small Size, que é uma das categorias de futebol, o Very Small, outra categoria de futebol. Então aqui está um pouco da equipe, essa foto talvez não seja mais atual, do ano passado, mas aqui em torno de 60 pessoas estão atuando hoje no projeto FBot, muitos troféus aí, como eu comentei, a FURG está entre as 4 maiores, mais premiadas, vamos chamar assim, equipes de robótica dentro das competições de robótica. Então aqui está um exemplo que a gente tem, a categoria de Lego, então, que chama-se FSEC. Então, esse aqui eu acho que é o robô de 2018 que a gente utilizou. Então, dá para ter uma ideia aí que a gente desenvolve, então, usando kits Lego, desenvolve robôs para fazer tarefas dessas competições. O que mais? Então, aqui está o FurgBall, um pouco do nosso robô, a gente desenvolveu esse robô inteiro aqui, ele jogando aqui há algum tempo atrás, então, chutando a bola aí, um exemplo do nosso robozinho que joga futebol. Uma das categorias que jogam futebol. Outra categoria que começou no ano passado, bem bacana, é a Very Small Size, esses robozinhos menores, mais simples e baratos, que jogam futebol também. Ano passado a gente estreou aí, jogamos pela primeira vez nessa categoria. A RoboCup at Home, que talvez seja o nosso robô mais complexo aí, que é um robô doméstico, tem que ser capaz de interagir com pessoas, tomar atitudes, todos de maneira autônoma. Então aqui eu tenho um pouco do roadmap, essa aqui é a nossa primeira versão, né? Era um robô esse aqui comercial, um Pioneer, com um braço do pessoal lá da UFSM, um projeto em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, que está uma foto do braço. Aí essa aqui é a primeira versão, de fato, com cabeça e braço, que a gente construiu. E aqui já é uma versão que participou da competição em 2019, ficou em 3º lugar, aí já com o rosto, com o microfone, vários sensores aqui, tem um Kinetic aqui também, então é um dos nossos robôs aí. Aqui em 2019, na FURG, na competição, essa foi a Doris, né, o nosso robozinho doméstico aqui atuando, e a gente ficou em 3º lugar aqui, então aqui tem o braço manipulador, a face, os sensores, etc., tudo ali guardadinho, atrás dessa caixa preta, que tem toda a parte eletrônica e processamento. Aqui está a equipe de Hydronic, a equipe de drones. A gente foi campeão desse primeiro desafio Petrobras de robótica, e aqui tem um videozinho mostrando, então, os vencedores, né? Esse é o robô do pessoal do IME. Aqui está a FURG em 1º lugar, em 2º o pessoal do Paraná. 3º ficou o pessoal do Colégio Marista de Medianeira. Então, aqui um pouco da nossa participação, tanto no evento chamado Robótica, em 2018, que eu apresentei ali, quanto no 2019, que foi aqui na FURG. Dá para ver a turma de roxinho aí, né? Nós ganhamos 3 troféus aqui. Desafio Petrobras, que foi em 1º lugar, no at Home em 3º lugar, e eu acho que esse 3º lugar aqui era do Best Paper, nós ficamos em 3º lugar no melhor artigo da conferência. E aqui está a participação de 2018, no qual nós ficamos em 3º lugar na RoboCup at Home. Bom, aí já indo para o fim, então as conclusões, a robótica e a inteligência artificial são cheias de problemas, mas isso faz dela áreas legais para se trabalhar, que é o que a gente faz aqui na FURG. Tem muitas e muitas aplicações, então, para a robótica, isso faz dela algo legal e que aumenta bastante a importância dela. E aí o Nowtec está estabelecido aí no desenvolvimento de novas soluções de robótica e inteligência artificial. Então, bem bacana a questão da robótica dentro da FURG, né? Então, vamos
Que mais? Bom, mais algumas informações, se quiserem saber mais, tem alguns livros, né? Esse livro aqui é bem bacana, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2012, vocês acham aí na internet, tem na biblioteca da FURG, quando as coisas voltarem ao normal. E aqui tem alguns exemplos de cursos nesses virtuais, né? O Udacity, Coursera, EDX, muita coisa de robótica para quem quiser saber mais e aprender mais. Bom, então aqui já indo para o fim, volto a passar a palavra aí para o professor Éder, e se alguém quiser fazer alguma questão, a dúvida, eu estou à disposição aí para responder, se não, vocês podem mandar aí um e-mail para mim, Paulo